Olá, meu nome é Eliane Araújo e eu sou uma das autoras do resumo expandido intitulado Os Desafios da Pesquisa Empírica no Direito, em coautoria com Ivana Pequeno dos Santos, Mônica Mota Tassini e Jéssica Coutinho de Souza Tavares. Nós temos um sumário em que assinalamos primeiramente uma introdução, na sequência o tópico 1, a importância da pesquisa para a formação do aluno, tópico 2, a pesquisa no direito, onde está o empírico, conclusão e referências. Como palavras-chave foram assinaladas pesquisa, direito, empirismo, pedagogia histórico-crítica e diretrizes da pesquisa empírica. Em sede de introdução, é destacado que o ensino e a pesquisa no campo jurídico têm contribuído para difundir o conhecimento sobre a realidade e, especificamente, ampliar a aplicabilidade normativa para compreender fenômenos sociais. A atividade de pesquisa é apresentada como o meio pelo qual um investigador vem a produzir conhecimentos. Com base em questionamentos, sejam eles teóricos ou práticos, é possível retificar, reconstruir o conhecimento por intermédio de processos que propõem a superação de conceitos, teorias e técnicas. A pesquisa será considerada empírica se as suas conclusões forem baseadas em observações e experimentos. No Brasil, especificamente na área do direito, há ainda um uso dedicado apenas a determinadas áreas do direito. Então, a pesquisa empírica ela vai se concentrar aí no campo relacionado à ciência política, à sociologia do direito ou à antropologia jurídica. O objetivo desse estudo é desenhar um roteiro teórico-prático da pesquisa empírica em direito e suas regras de inferência, que consistem em usar fatos conhecidos para descobrir fatos não conhecidos. Propõe-se aqui que é possível realizar pesquisa dessa natureza também no campo da dogmática jurídica. Reduz-se o direito a ideias normativas e à lógica da argumentação e exclui-se a visão para a prática da pesquisa empírica, mas isso não deve prevalecer, conforme restará demonstrado. A hipótese é que a pesquisa empírica, como método de elaboração do conhecimento, é capaz de construir conceitos que aproximem a sociedade do judiciário. E a questão central é a seguinte: como desvendar o estudo da arte da pesquisa empírica em direito? A metodologia utilizada é analítica, empírica e crítica. No primeiro tópico, que versa sobre a importância da pesquisa para a formação do aluno, Pedro Demo faz a seguinte referência. Falando da educação básica, ele argumenta que a educação pela pesquisa é a especificidade mais própria da educação escolar e acadêmica, e defende que o que melhor distingue a educação escolar e ou acadêmica de outros espaços educativos é justamente fazer-se e refazer-se na e pela pesquisa. Então, para o autor, a base da educação é a pesquisa, não seria a aula e também não seria a relação entre professor e aluno. A partir dessa perspectiva, em que a gente está analisando um conhecimento inserido em um panorama global, Epstein e King vem corroborar a complexidade proposta por Morin, afirmando que o direito é suficientemente importante para ter um subcampo devotado a problemas metodológicos, como acontece nas diversas áreas de conhecimento científico, diversas áreas científicas. Paulo Freire assevera que não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Então, se o ensino pressupõe a busca e a indagação, a pesquisa ela vai fornecer a possibilidade de constatação. Nesse caso, a teoria sem a prática se transforma em mero discurso, e a prática sem a teoria num simples ativismo. Na sequência, abordando a pesquisa no direito, onde está o empírico, Japiaçu e Marcondes definem o empirismo como a doutrina ou teoria do conhecimento, segundo a qual todo conhecimento humano deriva, direta ou indiretamente, da experiência sensível externa ao homem ou interna. Em regra, fala-se do empírico quando se faz referência a experiências e às percepções. Então, a pesquisa empírica, ela pressupõe um contexto fático.
No campo jurídico, que é fortemente marcado pelo positivismo dogmático, vai predominar uma tradição que se preocupa com as questões do mundo normativo. Dentro de um conceito de sistema, de normas abstratas e genéricas, válidas e coerentes entre si, de modo a conformar um ordenamento jurídico dotado de unidade, sistematicidade e completude. Com isso, ficam de fora das preocupações jurídicas esses questionamentos sobre os cumprimentos das normas ou não, bem como se as condutas resultaram nos efeitos desejados. Então, o paradigma positivista ele vem influenciar um processo de produção das normas e de sua aplicação. Questões como os interesses contemplados, a escolha das finalidades, a representatividade da tomada das decisões ficam em um segundo plano. É nesse contexto que se questiona como estudar o direito dissociado do campo social, que é naturalmente seu espaço de atuação. Por meio da pesquisa empírica, a sociedade é ouvida e a sua realidade torna-se conhecida tanto por juristas quanto pelos tribunais. Nesse sentido, é que a pesquisa de campo etnográfico, o estudo de caso, vem possibilitar a vivência da materialização do direito, fora da sala de aula. A pedagogia histórico-crítica se apresenta assim como uma tendência da educação brasileira, que defende a aprendizagem e a educação calcadas em condicionamentos sociais. Nós vamos verificar no cenário educacional brasileiro duas polêmicas. A primeira diz respeito à tecnologia educacional e seus pressupostos positivistas, que encontra-se destacada no final dos anos de 1970, da década de 1970. E a segunda relacionada às teorias crítico-reprodutivistas, final dos anos 70 e início da década de 80. Contra essas duas perspectivas, é importante proclamar o caráter político da educação e a inserção da mesma na luta contra-hegemônica. A teoria ou pedagogia histórico-crítica encontra-se entre essas propensões pedagógicas críticas da educação brasileira e se apoia na tese de que a humanidade é marcada por uma historicidade fundada na realidade social. É histórica porque a educação interfere na sociedade e o mesmo acontece em contrapartida. E crítica por ter consciência da determinação exercida pela sociedade sobre a educação. Forma-se assim um círculo de interação entre sociedade e educação. Dentro dessa concepção, a instituição de ensino tem o papel de socializar o saber e de identificar os elementos culturais a serem assimilados pelos estudantes. Assim, é possível descobrir novas formas para a apreensão do conteúdo de modo significativo. O saber do aluno constitui, assim, um ponto de partida e não de chegada. Porém, a aprendizagem do conteúdo se mostra imprescindível para que o estudante consiga apropriar-se de outro saber e, a partir dele, transformar sua realidade. Em sede de conclusão, nós destacamos que a pesquisa empírica ainda é um desafio para os pesquisadores do direito. Os seus operadores não estão habituados com esse método, com essa metodologia. E nesse quadro, resta pouco espaço para considerações dos efeitos reais da norma. Dada a formação positivista dos estudantes, futuros pesquisadores e a relação entre norma e realidade costuma ser pouco aferida no campo jurídico. Então, é possível empreender uma pesquisa dentro do campo da dogmática com o objetivo de investigar um determinado instituto, seja na doutrina ou na prática jurisprudencial. A jurisprudência e a doutrina podem ser objetos de investigação empírica. Nesse caso, o modelo de pesquisa é jurídico, com critério científico. Porém, é possível fazer também, além desse levantamento jurisprudencial, um estudo da realidade, uma aproximação do sujeito pesquisador com a realidade social. O direito como ciência social aplicado permite a aplicação de vários procedimentos de investigação, típicos das ciências sociais,
seja no âmbito da graduação ou da pós-graduação. Então, a relevância do assunto reside exatamente em aprofundar a viabilidade da aplicação da pesquisa empírica dentro do contexto da pesquisa jurídica, quebrando esse paradigma positivista e dogmático que rejeita a relação existente, naturalmente existente, entre a norma e os seus efeitos, entre o sujeito e a objetividade que o cerca. É basicamente isso, eu agradeço a atenção e coloco-me à disposição para eventuais questionamentos ou esclarecimentos através do e-mail lianemaria@gmail.com. Obrigada.